Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu estou aqui na Barra Funda, em São Paulo, e eu sou um amigo de Jesus, eu faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo, e é com muita alegria que nesses dias eu estou aqui compartilhando com você as devocionais de O Caminho, livro de Stanley Jones. E nós estamos na semana de número 25 e hoje é quarta-feira. Stanley Jones iniciou no dia de ontem uma devocional falando sobre ídolos. E ontem, a partir de ontem, nos próximos dias, nós seremos levados aí com Stanley Jones a refletir sobre esse tema. E a devocional de hoje, ela diz quando o ídolo cai. Quando o ídolo cai. E eu queria ler com você Apocalipse capítulo 18, versículo 10 e também o versículo 16 ao 19 que Stanley Jones nos propõe. Então, Apocalipse capítulo 18, versículo 10 diz assim: Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. E o versículo 16 ao 19 que diz assim: Gritando: Ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: Que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: Ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela se prosperarão todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Veja, o texto de Apocalipse falando aqui sobre a queda da Babilônia. A mesma forma, então, o Stanley Jones compara com a queda de um ídolo. E vamos ver então o que Stanley Jones nos fala nessa devocional de hoje. Ele diz assim: Vimos ontem que o grupo pode se tornar um ídolo. Contanto que possamos atribuir ao nosso ídolo qualidades salvíficas, e isso é fácil nos primeiros dias de pertencimento, pois temos a sensação de que finalmente encontramos um porto seguro. Então está tudo bem. Contudo, se surgirem dificuldades no grupo e este se mostrar menos do que perfeito, então o devoto experimenta o sentimento de, entre aspas, estar perdido. O ídolo está prestes a cair. Há um sentimento de insegurança tão grande que outro grupo tem de ser formado, excluindo os elementos menos do que perfeitos. O ídolo deve ser restabelecido em seu trono. No colapso, muitos não são capazes de atribuir ao novo ídolo a infalibilidade do anterior e, por isso, passam a vagar espiritualmente como pessoas desabrigadas e perdidas. Já não pertencem a nada. Na América Latina, podemos contar milhões dessas pessoas que se sentem órfãos. Elas se apegaram à, entre aspas, igreja, como tábua de salvação. Tudo estava seguro, pois a igreja era, entre aspas, infalível. Então surgiu a mente moderna inclinada a investigações, e as infalibilidades desmoronaram. As pessoas viram que não havia nada infalível na, entre aspas, igreja, exceto que ela era infalivelmente falível. Ficaram à deriva e não encontraram lugar de descanso entre a infalibilidade e a infidelidade. Assim, a América Latina tem produzido mais infidelidade do que qualquer outro lugar do mundo, exceto talvez a Rússia. A alma da instruída América Latina é um vasto vácuo moral e espiritual no qual tudo se prolifera. O culto da psique e do cupido, o positivismo, o culto da humanidade, os cultos orientais e muitos outros. Por que existe um movimento anticlerical em quase todos os países da América Latina? Atribuiu-se ao ídolo qualidades salvíficas. E então os devotos descobriram que até mesmo o ídolo salvador não havia sido salvo, nem se salvava das fragilidades e pecados humanos. Um sentimento de abandono espiritual se instalou. Abre aspas.
Quais são as 3 grandes necessidades de seu país em ordem de importância? Fecha aspas. Perguntei a um brasileiro. Ele respondeu, abre aspas, a primeira coisa de que meu país precisa é Cristo. A segunda é Cristo. E a terceira, Cristo. Fecha aspas. Ele estava certo, pois deste lado do absoluto nós nos apegamos a ídolos. E os ídolos sempre nos decepcionam. Vamos à oração. Ó Cristo, sei que tu e somente tu és o absoluto. Nosso lugar de descanso, pois em ti encontramos o Deus absoluto. Gostaríamos de chegar a ti, somente a ti, pois em ti estão todas as coisas. Tu és o caminho. Fora de ti não é o caminho. Então eu me achego a ti. Amém. E a afirmação do dia, abre aspas, seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Fecha aspas. 2 Reis 17:15. Eu me torno semelhante àquilo que adoro. Enquanto eu pensava nessa devocional, além desse trecho aqui que Stanley Jones destaca de 2 Reis, seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis, eu me lembrei do que dizia lá no Salmo 115, dizendo que os homens se tornam semelhante àquilo que adoram, aos ídolos que adoram. Então veja, aquilo que nós adoramos ou aquele a quem nós adoramos, nós sempre tendemos a assumir as características daquele ídolo ou daquela divindade. Se você estabelecer um ídolo para si, você vai assumir características desse ídolo. Então a pergunta que fica para todos nós é: a quem você adora? Quem ocupa o lugar de Deus na sua vida? Se aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida são ídolos, são pessoas, grupos, são posições, você vai assumir as características dessas coisas. E essas coisas, elas são relativas, como disse Stanley Jones. Essas coisas são instáveis. Essas coisas são imperfeitas. Essas coisas são infiéis. E assim será a vida daquele que tem ídolos. Agora, se Cristo, se Deus ocupa o lugar verdadeiro de Deus, reservado para Deus na sua vida, Ele é aquele em que nós podemos confiar, porque Ele é estável, Ele é perfeito, Cristo é fiel. Se eu adoro a Deus e Ele ocupa o lugar absoluto na minha vida, essas características também vão fazer parte de mim. Então nós chegamos à conclusão que adorar a ídolos, colocar coisas, pessoas, lugares num pedestal na minha vida, é certeza de decepção, porque em algum momento as pessoas vão falhar, grupos vão falhar. A própria igreja, entre aspas, como Stanley Jones abordou aqui, já teve coisas na sua história, no seu passado, que se pessoas tinham a igreja ou líderes como ídolos na sua vida, elas se decepcionaram e talvez até questionaram a sua fé. Por quê? Porque a sua fé estava firmada no lugar errado. A sua fé estava em coisas imperfeitas, instáveis, infiéis, que em algum momento poderiam falhar, coisas falíveis. Mas quando a sua fé está firmada em Cristo, Ele não falha, Ele é estável. E por isso as outras coisas, colocadas nos seus devidos lugares, a gente consegue permanecer firme e inabalável na fé. Por isso, quando nós falamos sobre comunhão, por isso, quando nós falamos sobre igreja, nós podemos, quando a nossa fé está verdadeiramente firmada em Cristo, viver uma vida em que a gente não se decepciona, onde a gente sabe que não precisa ser excessivamente crítico, porque a gente sabe que nós estamos lidando com pessoas humanas e pessoas humanas são falíveis. E a gente sabe que quando alguém erra, a gente não é pego de surpresa, a gente não se decepciona, a nossa fé não é abalada, porque a nossa fé não está em pessoas, não estão em grupos, a nossa fé está em Cristo. Por isso, eu e você precisamos urgentemente colocar a nossa fé no lugar certo, fincar as nossas raízes em Cristo, aquele que verdadeiramente é absoluto, é estável, é perfeito, é fiel. Nós precisamos tirar a nossa fé das coisas e realinhar a nossa fé em Cristo. Você já deve ter ouvido uma ilustração que o nosso pastor Carlos fala de uma tempestade acontecendo e você está no interior de uma casa que é resistente a tempestades. Você olha do lado de fora daquela casa, pela janela, e vê aquela tempestade
imponente, aquela tempestade ali enchendo de água tudo ao redor, mas você sabe que você está seguro quando você está dentro de uma casa sólida, firme, estável, com raízes, com uma fundação bem feita naquele solo. Da mesma forma, somos nós. As tempestades podem acontecer ao nosso redor, mas se a nossa fé está firmada em Cristo, é como se nós estivéssemos guardados dentro dessa casa, seguros, sabendo que o que acontece fora não vai abalar a minha fé, porque Cristo é aquele que me protege, Cristo é aquele que me cerca, nele eu estou completamente seguro. Então faça isso. Deixe com que os ídolos nas nossas vidas caiam e que somente Cristo ocupe o lugar de Deus na nossa vida, porque Ele é constante, Ele é infalível, Ele é fiel a todo momento. Amém? Coloque o seu coração em Cristo e nós nos vemos amanhã.